Fala galera, tudo bem? Vim trazer aqui um conteúdo, né? Falar um pouquinho sobre uma coisa que é muito, digamos assim, marcante nas intenções do brasileiro ou das brasileiras, né? São treinos de glúteo, né? A gente tem visto aí na internet que as pessoas elas estão aí numa corrida armamentista para entender, né? Como que você consegue montar um treino ali para glúteo adequado e tal, montar uma periodização. Gente, a gente tem que entender o seguinte. Antes de você montar um treino, você precisa identificar ali os pontos onde a pessoa tem uma facilidade de gerar uma contração ou desenvoltura ou que não tem. Tá? Então, basicamente, a gente precisa entender se a função dessa pessoa ela é uma função positiva para que ela contraia o glúteo dela de uma forma rica. Né? Se essa função não for boa, infelizmente essa pessoa vai ter que aprender a estimular aquele ponto, aquela musculatura. Então, só para falar rapidamente assim, na literatura, né, a gente tem autores falando que o glúten ele tem 9 porções e tem autores que falam que tem até 11 porções. E no básico, assim, quando a gente vê aqueles posts simples de Instagram, a gente começa a observar as pessoas falando ali que o glúten tem a gota, tem a face lateral e tem aquela parte de cima, que é o crâniozinho do glúten, né? Só que se for parar para pensar, o negócio é bem mais complexo do que isso, né? O glúteo é um músculo que faz extensão, hiperextensão, ele faz rotação externa do fêmur, ele faz torção, ele segura, no caso, a torção ali que existe no quadril. Então, a gente, para falar de glúteo, a gente tem que muitas vezes parar um pouco e, cara, a gente podia passar uma tarde inteira numa mesa falando sobre isso, mas eu vou trazer algumas coisas que são bem razoáveis aqui para vocês entenderem. Normalmente o aluno ou a aluna que não consegue trabalhar ou que não consegue trabalhar o agachamento, seja ele bilateral ou unilateral, com amplitude de tarefa, ele tem uma ação muito mais prejudicada ali, muitas vezes, quando ele não tem um treinador induzindo a contração naquele local. Vou voltar, que ficou meio complexo. Tá? Vou explicar. Léo, então quer dizer que a gente só ativa mais o glúteo quando agacha a fundo? Não. Mas eu vi o chat GPT me dizendo lá que, não sei nem se o YouTube permite que eu fale isso, mas eu vi lá uma inteligência artificial me dizendo que eu teria que agachar mais a fundo para ativar mais o quadril. Realmente, alguns estudos que trazem a avaliação com a eletromiografia, né, que é um eletrodozinho que entra lá na musculatura para avaliar a ação muscular, a gente vê, sim, maiores dados quando o quadril ali ele quebra o paralelo e passa do joelho no agachamento. É um fato. Nos estudos tem isso mesmo. Mas, na prática, a gente sabe induzir essa contração, a gente sabe aumentar o acionamento do glúteo sem necessariamente quebrar esse paralelo, tá? Então, por que eu estou falando isso? Assim? Porque tem um monte de gente por aí que não tem mobilidade de tornozelo para agachar direito, não tem força na musculatura interna da perna, que são os adutores, e tem várias questões assim que o torna vulnerável a executar o trabalho de glúteo com maestria. Ou até torna perigoso esse trabalho, né? Então, assim, a gente precisa, para treinar glúteo, de mobilidade de tornozelo. O seu tornozelo ele tem que dobrar, assim, para cima e para baixo com amplitude, uma amplitude, digamos assim, até razoável. Se a gente fosse fazer uma avaliação com um equipamentozinho que a gente chama de goniômetro, né, aquele ângulo ali ele teria que ultrapassar pelo menos ali uns 43, 44 graus de inclinação. Depois eu posso destacar um teste aqui, colocar na telinha o que seria esse teste aqui, tá? E aí, basicamente, né, inclusive, eu vou até colocar um aplicativo aqui na bio, na descrição, que é o goniômetro mesmo, que você pode baixar no seu celular e fazer os testes, tá? E aí, assim, quando a pessoa não tem isso e ela vê lá na rede social alguém postando, ou vê algum vídeo da pessoa falando, eu vou treinar glúteo, eu tenho que agachar fundo para ativar o meu quadril. Beleza, a pessoa tenta, sente uma dor no joelho, tenta, sente o calcanhar saindo do chão, tenta, percebe que agacha e não volta, fica lá embaixo, até cai no chão, né, em alguns casos, e não entende aonde que ela deveria ter ali um tino, uma organização neuromuscular para contrair o glúteo com excelência, né? E acha que é só colocar carga, né? E a realidade é que carga é uma das variáveis. Só uma, tá? Existem inúmeras. E quando a gente vai parar para pensar, assim, em que exercícios seriam básicos, assim, seriam solução, digamos assim, né?
A gente tem uma sequência lógica de prescrição de treino para glúteo, tá? Que seria um exercício onde você consegue colocar intensidade, no caso, a elevação pélvica com carga seria um, né? E vou dizer para vocês, tá, gente, são mínimas as restrições, assim, é muito raro você pegar uma restrição de alguém que não possa fazer elevação pélvica, tá? Existe, mas é raro, certo? E dá para colocar muita carga naquela tarefa. A gente precisa de exercícios para estimular pontos fracos, né? Ou para bater de forma redundante naquela posição que a gente considera mais fraca do glúteo. Para isso você precisa ter um certo conhecimento de que tal exercício bate em tal porção, tal exercício bate em tal porção. Léo, de onde foi que você tirou tudo isso, né? Se só existem o quê? 2, 3 estudos ali com a imagem do glúteo, né? Por que é tão difícil pesquisar sobre glúteo? Por que é tão raro encontrar um treinador que maneje isso direito? Porque basicamente, quando a gente vai fazer um treino e tem uma avaliação padrão ouro, que é uma ressonância magnética, um exame de imagem, como é que a pessoa vai entrar deitada amassando o glúteo numa máquina de ressonância magnética? Então, existe essa limitação, né? Quando a gente vai fazer a avaliação por ultrassonografia, é algo muito difícil de balizar, porque tem muita gordura em cima ali e é difícil, tá? Então, basicamente, quando você observa ali aquela proeminência, aquela protuberância e tal, é que você vê que o treino está dando certo em variadas posições ou que aquela pessoa consegue estimular mais aquela posição do glúteo, tá? Então, basicamente, a gente precisa de exercícios de aquecimento, exercícios que são estruturais, como uma cadeira abdutora, tá? É isolado ali, gera um fluxo sanguíneo aumentado para o glúteo, etc. A gente precisa de agachamentos com ímpeto, com carga, ou até uma elevação pélvica também para colocar mais intensidade. E a gente precisa, basicamente, de exercícios que a gente chama de acessórios, né? Que são exercícios com cabo, onde a gente pode colocar ali, digamos assim, estímulos em pontos específicos ali, principalmente na área mais alta ali do glúteo, tá? Basicamente. Então, exercícios de agacho batem muito na área média e baixa do glúteo. Exercícios com cabos ou caneleiras e afins, a gente consegue mais contração ali naquela área alta. Então, eu não queria me delongar muito, não queria deixar muito extenso, mas eu vou deixar aqui o link da minha consultoria aqui embaixo para você, caso você tenha interesse de fazer uma consultoria e tenha interesse de melhorar ali o seu popô, né? É só entrar em contato e falar comigo que a gente vai resolver o teu caso, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.